Fala pessoal, tudo bem com todos vocês? É um prazer tê-los aqui. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, aula 3, dessa série maravilhosa que é a série do seriado da UFMG. Estamos vendo todos os conteúdos que vão cair nessa prova exclusivamente na etapa 2. E dando sequência, a gente tinha começado a falar sobre trabalho de uma força, e hoje a gente vai relacionar esse trabalho à energia, que é uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, já que o tempo inteiro estamos usando energia a nosso favor, ou gastando, ou usando, enfim, ou até mesmo produzindo energia. Bora lá para a aula, então. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar é sobre o trabalho e a energia. Qual que é a relação? Por que trabalho é energia? De fato, se a gente for usar a palavra trabalho no nosso dia a dia, trabalho é energia, porque eu gasto energia, eu recebo alguma forma de salário, e esse salário vai me fazer gastar energia de alguma forma. Então, trabalho, no nosso dia a dia, a gente pode entender ele como energia. Fisicamente, o trabalho, de fato, ele é a energia realizada por uma força, tá? Ele mede a quantidade de energia que uma força transfere ou retira de um corpo. Até mesmo quando a gente pensa na força retirando energia, a gente pode lembrar lá, quando a gente viu na aula 1, sobre a força de atrito. A força de atrito ela tem um papel de retirar energia de um corpo, já que ela é contra o deslocamento. Tá? E no sistema internacional, energia, a gente usa a unidade de medida Joule, ou Newton-metro, que na verdade é a mesma coisa, tá? Newton-metro a gente depois converteu isso para Joule, fazendo ali uma homenagem ao físico Joule, tá? Tá engraçado aqui com relação a essa unidade de medida, tá? Por que é Newton-metro? Porque trabalho, ele é foda, né? É força vezes deslocamento, tá? Ou melhor, vou até colocar meu deslocamento como sendo ΔS, tá? Então, já que trabalho é foda, né? A gente sabe que força é dada em Newton, e ΔS é um deslocamento, é metro, e os dois estão se multiplicando, então é daqui que vem a unidade de medida Newton-metro, que depois nós usamos o Joule. Não esquece que Joule é a mesma coisa que Newton-metro, beleza? Então, dando sequência, vamos ver a nossa primeira energia, que é o que nós chamamos de energia cinética, EC. E essa energia, a gente, sabe, às vezes a gente não entende ela como energia, mas eu vou dar um exemplo para você, tá? O que é mais assustador, tá? É uma bola de vôlei a 108 km por hora, te atingindo, uma bola ali que pesa umas 200 gramas, ou um caminhão, uma carreta de 40 toneladas a 5 metros por segundo. A gente consegue quantificar isso, dizer o quanto um é mais assustador. Por mais que assustador seja uma coisa muito de emoção, a gente consegue quantificar fisicamente em qual situação tem mais energia cinética. Porque energia cinética, ela está relacionada ao movimento de corpo. E as duas situações, eu disse para você que elas estão em movimento. A bola de vôlei está a 108 km por hora, ela está com uma velocidade de 108 km por hora, e a carreta também está numa velocidade de 5 metros por segundo. Tá? Só que a bola de vôlei é mais rápida do que a carreta. Mas a carreta é mais pesada, ela tem mais massa do que a bola de vôlei. Será que isso interfere ou não? É isso que a gente vai ver. Porque quando a gente olha para a fórmula da energia cinética, ela é a multiplicação entre a massa desse corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se a gente for calcular, sei lá, vamos considerar 3 corpos aqui em movimento, a gente vai calcular a energia cinética de cada um deles. A primeira situação é que nós temos aqui um atleta de massa 80 kg que está correndo a 10 metros por segundo. Beleza, vamos calcular a energia cinética então para esse carinha. Então se eu fosse para calcular aqui, ó, a energia cinética não é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2? Eu tenho a massa que é 80 kg, a velocidade que é 10, então eu vou chegar aqui, ó, é a massa que é 80 vezes a velocidade que é 10 ao quadrado dividido por 2. Então fazendo essa continha rapidinho, ó, 80, o 10 ao quadrado é 100 dividido por 2, tá? Posso fazer uma simplificação, 80 dividido por 2 é 40, aí agora eu faço 40 vezes 100, aí escreveu 40 e mais 2 zerinhos. Ou seja, a energia desse atleta é de 4.000 joules. Se eu for calcular agora para a outra situação, né, que é um projétil, uma bala mesmo, de massa 20 gramas, deslocando-se a 300 metros por segundo. Se eu for calcular a energia cinética dessa bala, primeira coisa, 20 gramas, eu não posso usar gramas, já que eu estou usando Joule, Joule é do sistema internacional, eu preciso usar quilos. Então essas 20 gramas, eu simplesmente converto ela para quilogramas, que vai me dar ali, é só dividir ela por 1.000, né? Então vai me dar aqui 0,020 quilogramas, certo? E aí, o que eu faço agora é multiplicar 0,02 vezes a velocidade que ela estava ao quadrado dividido por 2. Então, fazendo essa continha aqui pra gente, ó, eu posso manter o 0,02, 300 ao quadrado, é só fazer 3 vezes 3, que é o 9, e agora adicionar 4 zero, 2 do primeiro 300 e mais 2 do outro 300, que estão se multiplicando, já que 300 multiplica por ele mesmo 2 vezes. Então, dividido por 2, fazendo essa continha aqui, ó, rapidinho, isso daqui me dá 900 joules. Repara que a energia cinética da bala é menor do que a do rapaz, tá? Do atleta. Vamos olhar agora a nossa última situação, que é uma baleia, tá? Que é uma baleia azul com massa de 40 toneladas, lembrando, tem que passar isso aqui para quilos, 1 tonelada é 1.000 quilos, então aqui eu tenho 40.000 quilos, tá? Nadando a 5 metros por segundo, que é bem parecido com a carreta, o caminhão que eu tinha falado para vocês, tá? Se eu for calcular a energia cinética disso, seria 40.000
vezes a velocidade dela, que é 5 dividido por 2, 5 ao quadrado dividido por 2. Então, fazendo essa continha aqui, ó, rapidinho, me deu 500 mil joules. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente conseguiu quantificar qual delas tem mais energia. Aqui a gente encontrou que a energia cinética do projétil, ela é a menor de todas, ela é menor do que a energia cinética do atleta e é também menor do que a energia cinética da baleia. Então olha que doideira. A física, ela quantificou, a gente conseguiu calcular qual deles a gente sente mais medo. No caso aqui foi a baleia, que dá mais medo pra gente, porque um tapa dela já vai machucar a gente bastante, certo? Então, é isso a energia cinética. Toda vez que eu ver alguma coisa que está em movimento, eu estou relacionando isso à energia cinética. Então, dando sequência, a gente tem aí um teorema muito famoso, que é o teorema do trabalho com a energia cinética, que a gente vai trabalhar nessa primeira situação. Quando a gente olha para isso daqui, parece muito com os desenhos que eu estava fazendo antes, né? É um bloquinho de massa m, né? Ele está na posição 0, depois ele se deslocou, a gente teve aqui um deslocamento ΔS, tá? E isso tudo tá sendo realizado sobre esse sistema, uma força F, tá? Beleza, eu posso anotar também, porque já que esse negócio está se movendo, tá ocorrendo movimento, eu posso ver qual a velocidade que ele está aqui inicialmente. E é uma velocidade, pelo que eu tô entendendo aqui pelo desenho, já que ele se moveu para lá, né, apontado para a direita. E como eu tô fazendo uma força, e essa força, a força resultante desse sistema é diferente de zero, então quer dizer que eu tenho uma aceleração nesse processo, já que força resultante é massa vezes aceleração, então tem uma mudança de velocidade nisso tudo aqui. Então, eu vou começar com uma velocidade V1 e termino com uma outra velocidade V2. Uai, eu tive aqui, ó, eu tenho então um movimento acontecendo aqui em uma determinada velocidade e uma outra velocidade em outro movimento acontecendo aqui depois que ocorreu esse deslocamento. Uai, parece que eu tenho então uma energia cinética aqui e eu tenho uma outra energia cinética aqui do outro lado. Então, existe, na verdade, eu consigo calcular trabalho sabendo calculando a diferença dessas duas energias, da inicial com a final. Olha que alegria. Então quer dizer que eu posso calcular o trabalho como sendo a variação da energia cinética. Isso daqui facilita bastante, muita coisa pra gente. O que eu posso fazer? Já que é a variação da energia cinética, eu faço a energia cinética final, que é a 2, menos a energia cinética inicial. Tá? E isso eu vou encontrar nosso famosíssimo teorema da energia, trabalho e energia cinética. Onde que eu vou fazer o quê? Ó, a energia cinética final é m, a massa do negócio, dividido pela velocidade que está lá no final, que é a V2 ao quadrado, menos a massa do negócio, mv1 ao quadrado, dividido por 2. Vou só arredar esse trem aqui para cima, para não confundir com o de baixo. Beleza. E aí, ou seja, eu posso usar isso daqui. Às vezes o exercício está te pedindo para você calcular o trabalho e tem as velocidades lá. Ele te deu a velocidade inicial, te deu a velocidade final. Então, você fazendo essa continha, às vezes é mais fácil do que você calcular o trabalho das forças individualmente, né, e tal. Dá menos trabalho você fazer dessa forma, tá? Esse teorema é muito poderoso. Toda vez que você ver velocidade está pedindo trabalho, provavelmente você vai ter que usar o teorema trabalho e energia, tá bom? Então, dando sequência, a gente tem outras energias também, tá? A gente pode ter um exemplo aqui da energia potencial gravitacional nas proximidades da superfície terrestre, tá? Quando eu falo aqui, ó, tá vendo que mudou o nome? Energia potencial. Quando eu penso na palavra potencial no nosso dia a dia, eu posso falar o seguinte, nossa, eu tenho potencial para passar no vestibular seriado da UFMG. O que significa isso? Parece que eu tenho ali, ó, uma energia que está sendo guardada, que eu vou usar ela para conseguir o meu objetivo. Então, quando eu penso em potencial, parece que a energia está só esperando. Você só está esperando ser aprovado, tá? Esperando, só que, né, não fazendo nada, né? Vendo os vídeos no YouTube aqui do professor Lucas, Paim e tal, se quer passar em física, mandar bem e entrar no seriado da UFMG. E depois ingressar na UFMG. Então, parece que quando eu uso essa palavra potencial, parece que é uma energia acumulada ali. E, de fato, repara o seguinte. Quando eu tenho uma bolinha de massa M que está a uma determinada altura, sei lá, tá numa altura aqui, vamos falar que ela tá numa altura de 20 metros, sei lá. E ela estava parada inicialmente, tá? Quando eu solto essa minha bolinha, se eu ver ela, por exemplo, aqui, ó, ela começa com velocidade igual a zero, né? Quando eu solto, essa velocidade dela vai aumentando com o passar do tempo. Então, se eu olhar ela aqui, depois, se eu olhar ela lá embaixo, cada uma dessas situações eu vou ter uma velocidade diferente. E essa velocidade ainda, por sinal, ela vai aumentando ao longo do tempo, né? Então, a gente pode ter aqui, né, que a velocidade final ela é maior do que a velocidade 1 e também a velocidade 1 é maior do que a velocidade inicial, que é essa daqui. Né? Então, a gente está aumentando a velocidade, ou seja, eu estou aumentando a energia cinética. Então, aqui eu tenho uma energia cinética, aqui eu tenho outra energia cinética, aqui eu tenho uma energia cinética inicial, que é zero, né?
Nesse caso aqui, já que não tem velocidade, né? Já que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, a velocidade é zero, é zero ao quadrado, vai zerar tudo, né? Então essa energia, ela vai aumentando com o tempo. Uai, de onde que veio a energia que fez a energia cinética ficar aumentando? Essa sempre é a pergunta que um físico vai fazer. Porque energia não se cria do nada, nada se cria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, alguma energia que tinha aqui em cima fez com que transformasse isso em energia cinética. E aí onde que nós temos a nossa queridíssima energia potencial gravitacional. Uma diferença de altura, considerando um sistema de referência, aqui o nosso chão, que está na posição 0 metros, tá? Essa diferença de altura, nós temos ali uma energia que é potencial gravitacional. E para decorar ela, ó, mgh, ou seja, eu fico brincando que é mg agora, tá? Então olha que engraçado, né? Essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. E ela é potencial porque, enquanto eu fico segurando esse negócio, não deixo cair, tem uma energia ali acumulada, tá? Tem uma energia que está sendo acumulada ali, que só está esperando você soltar para ela conseguir ser transformada em outra coisa. Então, eu tenho potencial para passar no vestibular do seriado. Então, eu vou só soltar esse potencial, fazer com que eu estude bastante e para que eu consiga o meu objetivo final, que é passar no seriado. Então, essa aqui seria a fórmula, tá? mgh, onde que m é a massa, g é a gravidade, já que falou a energia potencial gravitacional, e é a gravidade no local, tá? Então, vou até anotar aqui, ó, massa em quilogramas, g é a aceleração da gravidade, e h é a altura, tá? Todas as unidades de medida do sistema internacional, e isso me gera uma unidade de medida que é o nosso joule, tá? Então, eu consigo calcular. Agora, uma coisa que deve estar incomodando vocês é esse mais e menos. Como assim essa energia pode ser negativa ou pode ser positiva? Por conta de uma coisa chamada na física de sistema de referência. Às vezes, em algumas situações, o nosso sistema de referência, ou seja, onde que marca a altura 0 metros, nem sempre é o nosso chão, tá? O físico pode estar com a cabeça maluca na hora e falar, ah, beleza, meu sistema de referência vai ser aqui. Não que ele pode estar com a cabeça maluca, às vezes ele literalmente está aqui, né, subindo um morro. Ele considera ali como seu sistema de referência. Então, se um objeto estiver abaixo do sistema de referência dele, tá? Essa altura vai ser negativa, tá? Menos h. Então aqui, para eu calcular a energia potencial gravitacional desse cara, seria menos mgh, tá? Essa massa m aqui. Beleza? E se o objeto estiver acima do sistema de referência do nosso queridíssimo físico, aqui, tá? Deixa eu usar essa bolinha aqui, beleza? Tá? Uma massa m aqui, bonitinho. Se tiver numa altura acima do sistema de referência, essa energia potencial gravitacional vai ser positiva, porque a minha altura aqui, ela é positiva. Então, sempre fique de olho no sistema de referência que está adotando. Se fosse aqui, o nosso sistema de referência aqui, fosse marcado para a gente a posição 0 metros, tá? Então, todas as duas situações seriam positivas, tá? Como o sistema de referência foi aqui, então, quem está abaixo fica negativo. Abaixo que eu falo, sei lá, vamos fingir que está na posição aqui menos 20 metros, e esse outro de cá aqui está na posição mais 20 metros. Beleza? Esse sistema de referência é importante. Como um bom físico diria, todos os valores dependem do referencial adotado. Então, se liga nessa referência de onde que está marcando a posição, né, a altura 0 do negócio, certo? Dando sequência ainda, vamos fazer agora um exercício, tá? Considerando exatamente aquela bola de vôlei que eu tinha falado no início. Considera ali uma bola de vôlei movendo-se a 108 km por hora, equivalente a 30 metros por segundo. Olha que delícia! O exercício já fez pra gente a conversão, tá? Então a velocidade dessa bola de vôlei aí é de 30 metros por segundo. Se essa bola colidir com uma barreira, o impacto da batida será correspondente à queda de uma determinada altura, ou seja, convertendo a energia cinética da bola em energia potencial gravitacional, de que altura seria a queda em relação ao solo, mantendo a velocidade de 108. Ou seja, o que ele está querendo fazer? Ele está fazendo uma comparação, tá? De que altura equivaleria a essa pancada dessa bola aí. Em condições normais, o que a maioria dos alunos fariam? Calcularia qual que era a energia cinética dessa bola, tá? Já que eu posso calcular, deu a velocidade, tá? E com isso, depois eu jogaria na fórmula da energia potencial gravitacional, que é o mgh, e descobriria essa altura. O único problema é que o exercício não deu a massa, porque como assim não deu a massa? Se eu for calcular a energia cinética aqui, ó, vai ser mv ao quadrado sobre 2. Beleza, tu tem isso, mas não tem esse cara. Aí o que vai acontecer? Vai chorar no banho. Aí que você não pode chorar no banho. Você vai continuar a nadar do jeito que você tá querendo, tá? Então o que você faz? Pensa de uma forma diferente. Qual que é a grande ideia que eu quero aqui? Eu quero que as duas energias... Opa, peguei o trem errado aqui. Eu quero que as duas energias sejam iguais, correto? A fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A fórmula da energia potencial gravitacional é mgh. Olha que alegria. Eu não preciso saber da massa do trem, não. Por quê? Usando o festival Tramontina, eu posso cortar essas massas. E aí eu vou ter a seguinte situação. Vou ter v ao quadrado sobre 2 é igual a gh. Ou seja, se eu quiser saber a minha altura, que altura que tem que soltar para dar equivalente lá? Vou substituir aqui, ó, vai ficar 30 ao quadrado sobre 2 é igual a gravidade, que é 10, vezes a minha altura, que é o que eu tô querendo descobrir.
tá? Então, se eu fazer a continha aqui, então 30 ao quadrado é 900 dividido por 2 igual a 10H, tá? 900 dividido por 2 é 450 igual a 10H. Passando, cortando esse zerinho aqui com esse zerinho de K, eu tenho que a altura tem que ser, e que para eu soltar, tem que ser igual a 45 metros. Beleza? Então é isso, tá? É uma forma que a gente está fazendo aqui para equiparar as duas energias cinéticas. Dando sequência, então, tá? Uma outra energia que também é uma energia potencial, ou seja, parece que é uma energia que está acumulada, armazenada ali, é a energia elástica, tá? Todos os corpos, o EPE que a gente fica brincando, corpos que deformam e retornam ao seu aspecto inicial, exemplo aí pra gente, mola, elástico ou arcos, eles também armazenam uma energia, igual a energia potencial gravitacional, que pode eventualmente se transformar em energia cinética, tá? De fato, pega um elástico, estica ele e depois solta. Na hora que você solta, tinha uma energia acumulada ali que você estava segurando. E essa energia, ela vira energia cinética, porque a mola começa a se mover e ela vai aumentando de velocidade ao longo do tempo. É o mesmo processo de quando eu soltei o meu objeto. Por isso que as duas são energias potenciais. E a cinética não é uma energia potencial. Então não tem nada armazenado lá. Se está em velocidade, tem energia cinética. Se não está, não tem energia cinética. Tá? Então, dando sequência, para eu calcular essa energia elástica, potencial elástica, eu uso essa fórmula aqui. E agora tem umas unidades diferentes aqui, tá? Que ela é kx ao quadrado sobre 2, tá? Aí a gente começa. Se você não viu sobre força elástica, que é a lei de Hooke, tá? Se você não viu sobre força elástica, talvez você vai dar uma bugada nessa parte, porque o que é K, o que é X? O K, mas é muito simples você entender. O K, ele faz uma medida, a gente chama ele aqui de constante elástica. O que esse cara, ele mede pra gente? A gente tem diferentes tipos de mola. Tem mola que é difícil de você deformar e tem mola que é fácil de você deformar, tá? Se você pega, por exemplo, uma mola de amortecedor de carreta e uma mola maluca, que é aquela mola bem fraquinha, que a gente consegue brincar com ela, a mola do amortecedor da carreta você precisa fazer uma força muito maior para deformar ela. A constante elástica, ela vai medir exatamente isso. O quão difícil é de você deformar uma mola. Se eu tiver uma constante elástica alta, quer dizer que é um amortecedor de carreta. Se tiver uma constante elástica baixa, quer dizer que é uma mola maluca, tá? Então, ela traz as características da mola pra gente. Então, se eu tiver uma molinha aqui, a constante elástica vai marcar as características dela. O quão difícil é de você deformar ela, tá? E o X, ele mede pra gente a distância de deformação, ou melhor, a deformação em metros, tá? Como assim essa deformação em metros? Quando eu tô com uma mola normal aqui, com uma massa nela aí, e aqui eu tô na posição 0 metros, que é a posição de equilíbrio dessa mola. O tempo inteiro a mola quer ficar na sua posição de equilíbrio. Se eu estico, faço uma força e estica essa minha mola pra cá, o quanto ela esticou é o meu X. Esse tamanho que foi esticado aqui é o nosso X, tá? Então, esse X ele representa isso, o quanto que a minha mola esticou. Ou comprimiu, que também é uma forma da gente deformar a nossa mola, tá? Então aqui, ó, menos x. Tá vendo que eu considerei um sistema de referência também? Aqui é a posição 0, tá? E com essa posição 0, se eu passo dela pra frente, tá? Eu tenho minha posição mais x. Se eu coloco pra trás, eu tenho a minha posição menos x. E a gente consegue fazer cálculos com essa minha energia potencial elástica. Ela é muito fácil de identificar no exercício. Sempre que tiver uma mola, ou um elástico, ou um arco, já pode botar na tua cabeça que você vai usar energia potencial elástica, beleza? Dando sequência, então, tá? Agora a gente vai trazer uma das coisas que são mais fundamentais na física, tá? Que é a conservação da energia. Faltou um D aqui, ó. Conservação da energia. Como assim a conservação da energia? Eu tô falando direto para vocês que a energia potencial gravitacional virou energia cinética, né? A energia potencial elástica virou energia cinética, tá? E aí, uma coisa que a gente sempre fica... isso que vai entrar, na verdade, essa parte da conservação da energia. O que quer dizer isso? A energia que eu tenho acumulada aqui no início vai ser completamente transformada em uma outra energia, tá? Isso a gente usa em diversas coisas, tá? Uma hidrelétrica funciona da mesma forma. A gente faz uma barreira, coloca a água bem alta para ela cair, e na hora que ela cai, ela vai aumentando de velocidade, ou seja, ela vai ganhando energia cinética. E a gente faz com que essa energia da água, do movimento dela, a energia cinética da água, gire uma turbina, e essa turbina é acoplada num transformador. E esse transformador gera energia elétrica pra gente, tá? Então isso está relacionado à conservação da energia, tá? Por exemplo, para você pegar um carrinho de corda, eu fico girando a chavinha dele, gira a chavinha, gira, depois solto e ele fica andando, ele se move. O que eu fiz ali? Basicamente eu peguei ali tá vendo que o negócio eu estico, depois ele volta para a posição normal? Aí eu tô fazendo uma conservação de energia com potencial elástico. Ali dentro tem um elásticozinho, uma mola, que quando eu solto, ela vai transformar em energia cinética. Essa energia cinética gira as engrenagens do carrinho e faz com que as rodinhas dele rodam, tá? Então, a gente está o tempo inteiro usando conservação da energia, tá? E é muito legal porque a conservação da energia, ela facilita muito os nossos cálculos. Por exemplo, um exemplo clássico lá de lei de Newton, tá? Eu tenho aqui um bloquinho
que ele se escorrega num plano inclinado. A maior parte dos alunos vai fechar a cara para esse plano inclinado, falar, nossa, Lucas, vai dar conta demais. E realmente dá. Quer ver? Ó, vou fazer umas continhas aqui, ó, quando a gente não usa conservação da energia, tá? Quando a gente não usa conservação da energia, a gente quer saber qual que é a velocidade final desse meu bloquinho aqui. Eu tenho que fazer uns processos. Primeiro, eu tenho que desenhar as forças que agem aqui. Então aqui eu tenho uma força-peso. Essa força-peso se converte em duas, que é a nossa Px e a Py, tá? Aí, esse ângulo aqui é exatamente o ângulo de 30 graus que está lá. Tem também uma força normal aqui, ó, na superfície. E, como eu não tô falando que tem atrito nem nada, só tem a Px descendo esse negócio. Soltei o meu bloquinho. Então, a única força que faz com que ele desça aqui é a nossa Px. Ou seja, a força resultante desse sistema é a nossa Px, tá? Força resultante, como eu tenho que saber a velocidade final, tá vendo que a minha velocidade ela começa zero e termina com uma outra velocidade? Então, nesse processo, eu preciso descobrir quanto que foi a aceleração que fez essa velocidade mudar. A aceleração está diretamente relacionada à mudança de velocidade. Então, eu tenho que saber que aceleração que fez isso. Então, eu vou chegar aqui na fórmula, ó, força resultante é a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Px é mg seno do ângulo θ. Corto as massas aqui, ó, e eu vou acabar descobrindo a nossa aceleração que a gente precisava para descobrir quanto que vale a velocidade aqui no final. Beleza. Então, descobrindo então isso aqui, vai ficar A igual a gravidade, que é 10, e seno do ângulo de 30 graus. Sabendo a tabelinha de seno, cosseno e tangente, né? Então, vai ficar 1 sobre 2. 10 vezes meio, toda vez que eu multiplico por meio, é a metade do cara. Ou seja, a aceleração que faz esse meu bloquinho descer é de 5 metros por segundo ao quadrado. Opa, descobri aqui. Então, isso aqui agora vale 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha, meu bloquinho começa com uma velocidade inicial igual a zero, quero saber a velocidade final, tenho aceleração, a aceleração ela é constante. Isso daqui é um movimento retilíneo uniforme. Uniformemente variado, é um MRUV, tá? Aí eu tenho aquelas 3 equações do MRUV. E aqui eu preciso descobrir primeiro, porque ó, eu tenho uma distância para ser percorrida aqui. Quanto mais distante, maior será essa velocidade. Então eu preciso descobrir quanto que vale essa distância. Eu tenho aqui então um triângulo, e essa distância aqui de cima é a hipotenusa desse meu triângulo. Eu tenho um ângulo e tenho um lado e quero saber o outro, eu vou usar seno, cosseno e tangente. No caso aqui eu vou usar o seno. 130 graus é o cateto oposto, que é os 20, dividido pela minha hipotenusa, que é o deslocamento que esse meu bloquinho vai fazer aqui, tá? Esse meu deslocamento, ΔS. Então, fazendo aqui, ó, seno de 30 é meio 20 sobre ΔS, multiplicando cruzado aqui, então, ó, vai ficar ΔS igual a 20 vezes 2, que eu vou já multiplicar, que vai dar pra gente aqui 40, tá? Então, quer dizer que essa distância que ele vai percorrer é de 40 metros. Sabendo, então, sabendo o ΔS, sabendo a velocidade inicial, querendo saber isso daqui, e eu tendo a minha aceleração, não tenho tempo, então se não tem tempo, equação de Torricelli, V ao quadrado final é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o nosso deslocamento. Então, VF ao quadrado, isso daqui vai dar zero, né? A velocidade inicial é zero, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes a aceleração, que é 5, vezes o deslocamento, que é 40. Fazendo aqui rapidinho, ó, 2 vezes 5 é 10, vezes 40, 400, que número elevado ao quadrado, que é 400, é 20 metros por segundo. Então, a gente teve que fazer, basicamente, 3 contas e pegar alguns recursos matemáticos aqui para conseguir descobrir a indecente da velocidade final. Com conservação de energia, isso fica muito, mas muito simples. Por quê? Vai ocorrer conservação de energia. Esse meu bloco, ele está numa altura de 20 metros. Então, quer dizer que esse danadinho, ele tem uma energia potencial gravitacional inicialmente. Ele não tem energia cinética, porque ele está parado. Mas ele tem uma energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional transforma em energia cinética. Nossa, Lucas, verdade, não é? É verdade. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? A energia, como não tem nenhum atrito aqui, ou seja, a gente pode considerar a conservação de energia a gente somente considera quando não tem atrito, tá? A não ser que você calcule a energia que é dissipada pelo atrito, tá? Eu vou fazer simplesmente o seguinte, inicialmente eu só tenho energia potencial gravitacional, isso se transforma em energia cinética. Energia potencial gravitacional é mg agora. Energia cinética é minha vó ao quadrado sobre 2. Posso cortar as massinhas aqui? E essa velocidade aqui é justamente a velocidade final, porque eu estou falando energia cinética aqui no final. Então, meu percevejo, o que eu vou ter que fazer? Simplesmente fazer isso aqui, ó. 10 vezes a altura. O exercício da altura, né? Deu 20 metros. 10 vezes 20 igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Olha que beleza. Multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter que VF ao quadrado é igual a 10 vezes... Esse aqui vai dar 400. Ou seja, deu a mesma coisa que a gente calculou antes. Que velocidade ao quadrado que me dá 400? Os 20 metros por segundo. Olha que alegria. Em 1, 2, 3, 4, 5 linhas, eu consegui descobrir essa velocidade final. Enquanto da outra forma, eu precisei de fazer 3 contas para conseguir encontrar. Então, use e abuse da conservação de energia. Se você tiver esses dados, use a seu favor, que eles vão te ajudar bastante.
tá? Dando sequência ainda, uma coisa que é importante a gente falar é sobre a energia mecânica. Energia mecânica seria a gente somar a energia cinética mais a energia potencial. E um detalhe, essa energia potencial, ela pode ser a gravitacional ou ela pode ser a elástica. Às vezes tem exemplo, tem exercício que vai ter as duas. A gente vai fazer na próxima aula, que vai ter uma mola caindo de uma certa altura e isso gera uma energia cinética e tudo mais, tá? Então posso ter as três energias acontecendo, tá? Mas quando eu penso em energia mecânica, é sobre eu somar essas energias. E eu tenho um grande teorema que essa energia mecânica, em um sistema conservativo, ou seja, que não tenha energia dissipativa, ou seja, um atrito, uma resistência do ar, a energia mecânica durante todo o sistema é constante. E o que significa isso pra gente, tá? Vamos pensar aqui, ó, numa bolinha escorregando num escorregador, tá? Temos energias mecânicas, eu tenho energia mecânica acontecendo o tempo inteiro, tá? Quando eu tô aqui em cima, eu tenho energia potencial gravitacional, mas não tenho energia cinética, ela é igual a zero. Aqui a energia potencial gravitacional é diferente de zero, mas não tem energia cinética, porque a velocidade inicial é igual a zero, tá? Mas ao longo do tempo, olha, aqui eu ainda tenho energia potencial gravitacional, porque, considerando o nosso nível de referência, que é aqui embaixo, que a energia potencial é igual a zero, tá? Eu ainda tenho uma certa altura, considerando aqui, tá? Então, quer dizer que eu ainda tenho energia potencial gravitacional. E tenho agora energia cinética, porque aqui minha bolinha já está com alguma velocidade. Então, aqui é diferente de zero e também é diferente de zero. Se eu for ver em cada um desses pontos, eu vou ter que aqui também é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. Só que, comparando a energia potencial gravitacional aqui com aqui, esse daqui é menor. Por quê? Está numa altura menor. Tá vendo que parece que a energia potencial gravitacional ela começa alto, ela vai diminuindo ao longo do tempo por conta da altura. Só que essa energia ela não diminui e se perde pro nada. Ela transfere para a energia cinética, porque aqui a energia cinética começa igual a zero, aqui ela já aumenta um catiquinho, depois ela aumenta mais um bocado, depois ela aumenta mais um bocado, até que ela chega aqui embaixo sendo exatamente igual à energia cinética, potencial gravitacional lá de cima. Parece que a energia potencial gravitacional, ela vai empurrando a energia para a cinética, tá? Então aqui embaixo, ó, a energia potencial gravitacional vai ser igual a zero, tá? Mas a energia cinética, ela vai ser diferente de zero e vai ser, ó, vou até colocar na mesma cor, igualzinho à energia cinética potencial gravitacional lá em cima. E sabe o que é o mais legal? Se eu somar a energia mecânica, que é a potencial com a cinética, aqui, ela vai me dar um valor, aqui vai dar o mesmo valor, aqui também vai dar o mesmo valor. Aqui também vai dar o mesmo valor. Sempre vai dar o mesmo valor. É isso que eu estou dizendo, que a energia mecânica ela é constante. Se eu somo as duas em qualquer ponto do meu sistema, da minha situação, né, eu vou ter o mesmo valor de energia mecânica. Isso é muito bom, porque se eu for fazer um balanço energético, ó, lá no meu ponto A, né, eu só tenho energia potencial, 6.000 joules. Vamos fingir que de lá deu 6.000 joules. Não tem energia cinética. E energia mecânica, ó, se eu somar energia potencial mais energia cinética, dá igual a zero. Mais para baixo dá 4.500 e 1.500 da outra. Somada as duas dá 6.000. 3.000, 3.000, 6.000. 1.500 com 4.500, 6.000. Zero, porque ela chega lá embaixo, 6.000 e aqui fica 6.000. A energia mecânica ela se conserva, ela fica sempre constante ao longo do tempo. Isso é muito legal. Você consegue fazer isso. Se você te dá a energia mecânica do sistema, pronto, acabou. Você consegue descobrir porque, vamos dizer que aqui está numa altura de 20 metros, sei lá. Né? E a energia mecânica ela vale tanto. Eu consigo calcular a energia potencial gravitacional e descobrir quanto que vale a energia cinética aqui. Não necessariamente ele pode começar com velocidade igual a zero, tá? E isso é muito legal, muito bacana e muito útil, pensando fisicamente, tá? Fazendo então agora um resumo pra gente finalizar a nossa aula, tá? Energia, eu transformo ela em dois tipos, a cinética e a potencial. A cinética, minha vó ao quadrado sobre 2. Gravitacional, mg agora. E esse aqui, kx ao quadrado sobre 2, que é a elástica. Próxima aula, vamos fazer aí resolver alguns exercícios aí pra gente treinar sobre isso. Não fique de fora e não perca nenhuma aula aí. Bora pra cima!